Olá, eu queria hoje falar para você como a vida pode ser mais leve. Ou seja, a leveza ela pode ser alcançada. Só que para falar da leveza eu preciso falar antes o que torna a vida pesada. E o que é uma vida pesada? Uma vida pesada é uma vida de obrigações. É uma vida sem liberdade. Liberdade de escolha, liberdade de ser, liberdade de falar, liberdade de responder, liberdade de falar não. Muitas vezes a gente fala sim, né? E a gente queria dizer não. Então, esse aspecto, essa contenção torna a vida pesada. Muitas pessoas estão num trabalho que não gostam daquilo que elas fazem, gostariam de fazer outra coisa, não mudam. Algumas pessoas estão num relacionamento que ele é um relacionamento pesado, há sofrimento, mas a pessoa também não consegue sair porque ela está presa àquele relacionamento e ela não sabe por quê. E isto é mais comum do que a gente imagina. As obrigações, então todo esse conjunto na nossa mente, ele é criado nos primeiros 5 anos da nossa vida, quando se estrutura toda a mente do ser humano, baseado nas experiências que ele tem e basicamente no relacionamento com o pai e com a mãe. Nessa estrutura do relacionamento com o pai e com a mãe, ou figuras, em caso de adoção, em caso de morte, figuras que substituem o pai e a mãe, determinam a mente, o funcionamento da mente dessa pessoa. Então, vamos lá. Quais são as emoções que tornam uma vida pesada? A primeira delas é o sentimento de culpa, que é a sensação de que se eu não fizer algo, vai existir um peso tão grande que eu me obrigo a fazer algo que eu não quero fazer para sentir um certo alívio, o alívio da consciência. E aí eu faço aquilo que me prejudica ou prejudica outras pessoas e tendo essa consciência, mesmo assim, eu faço. Eu abro mão daquilo que é o meu prazer, a minha felicidade para tornar outra pessoa feliz, num mecanismo totalmente inconsciente, e isso vai gerando uma série de compromissos. Quando a pessoa faz o compromisso, ela se torna ré daquele compromisso, seja ele uma amizade, um namoro, um casamento, um trabalho, enfim, qualquer tipo de compromisso que gere um comprometimento, a pessoa se torna refém. É como se a pessoa entrasse dentro de uma gaiola, fechasse a chave por dentro e colocar a chave no bolso. Ela escolhe aquilo de uma maneira, eu repito, totalmente inconsciente. Muito bem, então o sentimento de culpa torna a vida pesada. Outro sentimento, o medo. Medo de agir, medo de decidir, medo de falar sim, medo de falar não, medo de falar a verdade. Então começa a se ter duas vidas, medo de tomar decisões a favor da gente, né? Então o medo, ele contém muito da vida de muitas pessoas e muitas vezes o medo ele é totalmente imaginário. Então uma mulher grávida, ela tem medo do parto, ela tem medo de não ser uma boa mãe, ela tem medo de não conseguir dar conta, ela tem medo de morrer, ela tem medo de a criança nascer defeituosa, embora faça ultrassom e veja que a criança está bem. Então, é uma série de medos, e aí ela passa pelo parto, não acontece nada, a criança nasce bem, ela consegue ser mãe, e todo aquele sofrimento, todo aquele medo, foi um gasto de energia incrível, e isso torna a vida pesada. Então, o sentimento de culpa, o medo. O terceiro sentimento é a ansiedade, que é a vontade de fazer logo, a vontade que termine, a vontade que chegue ao fim. Muitas mulheres e pais também, homens, que durante a gravidez, no começo da gravidez já quer que nasça.
Aí já nasce, já quer que a criança já tenha 1 ano. Vai sempre no futuro, vai sempre postergando a felicidade, e a mente está sempre assim: um dia eu vou ser feliz. Um dia, quando isso acontecer, vai dar tudo certo. Então, aí vai aquela coisa: o dia que eu entrar na faculdade, aí quando entrar na faculdade, o dia que eu me formar, aí o dia que se formar, o dia que eu arranjar um emprego, aí arranjo um emprego, o dia que eu casar, o dia que eu virar pai, o dia que eu virar mãe, e vai sempre postergando algo. E aí um dia chega, a pessoa acorda lá com seus 50, 60 anos e olha para trás e fala: nossa, a vida passou e eu não consegui ser feliz, e ainda continuo nesse mecanismo de ansiedade. A ansiedade, ela escraviza a mente, ela consome muita energia e torna a vida pesada. Sentimento de culpa, o medo, a ansiedade. E aí tem uma série de outros sentimentos, por exemplo, o medo da rejeição, né? Então, o medo de não ser amado, o medo de não ser visto, e um outro um pouquinho mais grave, o medo de ser traído. O medo de ser traído leva a pessoa a querer ter domínio, controle das situações, controle das pessoas, fazer com que as pessoas sejam do jeito que ela pensa que eles deveriam ser. Quer dizer, é aquela pessoa que resolve o problema de todo mundo, sabe a solução de todo mundo, menos o dela. Olha para todo mundo, né? Para os pais, irmãos, cônjuge, vizinho, colega de trabalho, amigo, todo mundo, filhos, resolve, sabe como as pessoas têm que ser, menos ela. Ela não consegue olhar para ela, até porque olhar e solucionar a vida dos outros é uma forma de não olhar para si mesmo. Então, esse conjunto de emoções e sentimentos, e outros, logicamente, eu estou pegando os mais intensos, aqueles que realmente tornam a vida mais pesada, limitam a felicidade, limitam as opções, né? Então, assim, quanto a ansiedade, o medo, ele limita minhas escolhas, né? Então, como que a vida pode ser mais leve? Esse conjunto de emoções, eu não falei, por exemplo, da tristeza, da depressão, né? A depressão, que é uma tristeza sem causa aparente. Às vezes por um trauma no passado, na infância, um abuso emocional, um abuso sexual. Bom, são muitos quesitos, muitas variáveis que implicam numa vida pesada, numa vida difícil e não tão gostosa de ser vivida. Solução. Olhar para tudo como foi e ver e aceitar o que foi, do jeito que foi aquilo que tinha que ter acontecido, daquela maneira, não foi errado. Porque se eu rejeito aquilo que aconteceu comigo, o destino me manda a mesma situação até eu entender. Então, eu falei, por exemplo, o medo de ser traído. A pessoa passa por traição nos negócios, ela se associa a sócios que vão trair, pessoas que ela ajuda, depois vão trair. Ela vai até o momento que ela entende que aquela traição, ela acontece em diversos momentos, em diversas situações da vida, para ela olhar para aquilo. Quando ela olha para aquilo e vê: uau, eu não consigo controlar. Aí a pessoa aceita aquilo do jeito que é. Fica leve, fica gostoso. Então, a aceitação, ela requer uma humildade. Uma humildade no sentido de... Humildade vem de humus, de entrar em contato com a realidade, né? De resgatar uma coragem que a pessoa tem de lidar com aquilo. Um olhar da realidade. E nada melhor do que a constelação familiar sistêmica para trazer elementos de verdade, de realidade, para a pessoa olha para aquilo, vê o pai que teve, aquele pai é o pai certo. Ah, sim, mas meu pai é um bandido, meu pai traiu, meu pai isso, meu pai aquilo. Sim, é aquele pai que aquela mãe, que a sua mãe escolheu para ser o seu pai. Então, vou mudar, queria ter outro pai. Aí eu já quero
ser outra coisa, eu já não aceito, eu já não me conecto com a minha vida, com a minha existência. E aí fica pesado. Então, a leveza vem aceitar o pai, aceitar a mãe, aceitar a vida, aceitar-se como é, conexão com a essência interior, aquilo que eu chamo do seu ser elevado, seu ser superior, né? E essa conexão com a própria essência se torna leve. Aí você começa a resgatar o amor próprio, lógico que tudo isso dentro de um processo terapêutico. Isso não acontece num passe de mágica. Isso não acontece assim do dia para a noite. Não, é um processo. E muita gente já vem nesse processo, vem acordando e vê que a vida vai ficando mais leve, ficando gostoso, passa a julgar menos, passa a exigir menos de si mesmo, passa a se condenar menos, passa a condenar menos os outros e vai crescendo nesse processo, a vida ficando cada vez mais leve. Porque a vida é para ser boa, mas depende de mim, essencialmente da visão, do óculos que eu uso para olhar para a realidade. Eu rejeito a realidade que eu criei. Eu estou brigando comigo mesmo. Então, estou perdendo energia, a vida fica pesada. Eu não me amo do jeito que eu sou, eu gostaria de ser outra pessoa, eu não me aceito desse jeito, eu deveria ser de outro jeito. Estou perdendo energia. Então, a aceitação própria, o amor próprio vai crescendo. E tudo isso faz com que a vida fique e seja mais leve, mais gostosa. Então, eu me conecto com o momento presente, eu vivo plenamente aquilo que está acontecendo, não fico com a cabeça no passado, pensando que deveria ter sido outra coisa, ou no futuro, pensando que um dia eu vou ser feliz. Não, é hoje, é aqui. É agora, é desse jeito, tá tudo certo do jeito que tá. Ok? Eu sou o Dr. Adailton Meira, eu sou médico homeopata, eu sou médico acupunturista, ginecologista, obstetra e constelador sistêmico. Então, tudo isso junta, eu faço a prática de uma medicina integrativa sistêmica, onde eu não trato a pessoa, eu trato o sistema. Aquela pessoa é fruto de muitas vidas, muitos antepassados, e estão todos, de alguma maneira, direta e indiretamente ligados à existência daquela pessoa. Quando ela aceita isso também, a vida fica mais leve e ela não precisa mais representar. Ela não precisa mais fazer aquilo que ela não quer fazer. Ela não precisa mais repetir aquilo que os pais fizeram, que ela não aceitou e ela faz exatamente igual. Vem a libertação, vem a leveza para uma vida mais gostosa. Ok? Gostou? Curte meu canal no YouTube, no Instagram. Gostou desse vídeo? Compartilha. A vida é para ser boa. Um abraço.